Olá, meus queridos amigos. Estamos hoje aqui para estar conversando sobre um assunto muito sério e muito importante. Eu sou Gil Menick, sou médium e paranormal e trabalho com a espiritualidade desde que nasci. Tenho como missão na Terra a mediunidade. E a mediunidade é algo muito importante para os seres humanos. É um dom que é nos dado a todos, desde que nascemos engajados aqui na Terra. Todos os seres humanos são médiums. A diferença mediúnica de cada ser humano é o grau de desenvolvimento dessa mediunidade. Alguns têm ela mais aflorada, outros ela mais distante, paralela ao seu estilo de vida, à sua vida, mas todos são médiums em potencial. E a mediunidade, ela se divide em várias classificações. O dom, o poder mediúnico do ser humano, para ele é da maneira intuitiva. Outros, da maneira gustativa, olfativa, auditiva, usando os sentidos do corpo físico. E para outros, esse pacote completo de tudo isso junto. O médium, ele não precisa incorporar as entidades, as energias, os seres, as criaturas dimensionais e tudo mais, para ser médium. O médium de incorporação, ele pode ter a mesma função equivalente ao médium que não incorpora. O médium que apenas recebe mentalmente ou telepaticamente as informações do plano astral. Primeiro, entender o que o médium é um mediador. O mediador entre as dimensões, entre as energias, entre o sagrado, entre as energias positivas, entre os mundos, né, acima e abaixo dos graus energéticos. Nós somos como uma porta, como um portal que se divide entre as dimensões. Então, nós somos como mediadores. A comunicação através da matéria e do espírito. E a paranormalidade também é um dom dado a todas as pessoas. Cada um tem um grau de paranormalidade diferente. Às vezes você diz, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho... Não, tem sim. Porque a paranormalidade é ligada com a sensibilidade que nós temos na nossa espiritualidade, no nosso corpo, na nossa mente, e principalmente é como um radar transformador que nós temos, que vem do nosso espírito e atravessa nossas 3 camadas: corpo físico, corpo do perispírito e o corpo etérico, que é a plenitude do espírito total. Então, dentro disso, a paranormalidade ela vai se aflorar de acordo com vários dons e várias maneiras. Pode ser a parte telepática, ela pode ser a parte da visão, ela pode ser a parte dos sentidos. Ela vai envolver muito todas essas outras partes, que não é só a da mediunidade. O paranormal ele tem uma transformação mais sensível, involuntária
e que acontece e se desenvolve com o tempo, com o passar do tempo na tua vida. Então, o mais acertado de tudo para a paranormalidade é entender e se entender. O nosso tema, eu comecei explicando isso muito claro sobre a mediunidade e a paranormalidade, porque sem entender isso, nós não vamos entender os fenômenos que acontecem, que é o citado. Hoje nós vamos falar sobre a mentira e a verdade por trás da cura das cirurgias espirituais. Todo esse processo cirúrgico que acontece com vários tipos de mediunidade, vários tipos de médiums e vários tipos de pessoa ao longo do tempo que nós conhecemos e ouvimos falar. Aos qual muitos desses médiums, desses paranormais, nós temos um profundo carinho e admiração, outros nós tivemos grandes decepções e que nos fez perder a credibilidade nesse tipo de procedimento que acontece. Então hoje vamos falar claramente, sem nenhum ponto e nenhuma vírgula a esconder. Todos, que me acompanham sabem, ao decorrer da minha carreira, ao decorrer da minha vida, outros que me conhecem mediunicamente, outros que me conhecem na paranormalidade, ou outros que conhecem o Gil no campo das artes, na parte artística, ou outros que me conhecem no campo pessoal. Primeiramente, para você ser médium e paranormal, você não pode esquecer do princípio de que você é um ser humano que habita um corpo e que você tem leis e deveres para com o planeta, para com o seu estado, com o seu país, com a população e principalmente para com Deus. Então, não somos diferentes de ninguém. E principalmente, nós não temos que ser diferentes no tratamento e nem no julgamento. Por quê? Porque a pessoa que pratica este tipo de prática espiritual desenvolve esses dons e ele é simplesmente um missionário de algo divino, etérico, forte, de responsabilidade e principalmente que é completamente separado do homem em si. A minha prática na espiritualidade, ela não define o meu caráter. Ela não define quem eu sou como pessoa. Ela não me avaliza como ser humano, como uma pessoa na sociedade. Não tem que ser visto desta forma. Porque é uma prática de um dom natural em que todos nós temos. O médium, ele é mediador e se nós temos o livre-arbítrio e a livre escolha de escolher, utilizar dessa mediação, desta porta, desse portal que nós representamos para ajudar o semelhante, que é tão forte como nós e tão frágil como nós, então nós temos a responsabilidade de manter o distanciamento social do que é médium e do que é homem.
a nossa vida particular e a nossa vida mediúnica. O que é isso nas lideranças na área religiosa? Muitas das vezes o médium, ele não precisa ser especificamente religioso de uma única religião. Ele pode fazer esse trabalho sem o vínculo dos dogmas. Mas existem as pessoas com este dom e que são pessoas que vão e se encontram num sacerdócio, como um sacerdote religioso passando isso. O sacerdote religioso, o líder religioso, ele funciona mediunicamente, com a sua paranormalidade, com a sua mediunidade, liderando pessoas como aquele médium que não tem vínculo religioso. Porém, a diferença entre um e outros é que eles mantêm, os religiosos mantêm dogmas já prescritos no seu comportamento como líder religioso. E o médium, que não é ligado à espiritualidade como religião, e sim como doutrina, ele tem uma diferenciação, porque ele não tem aquela necessidade de manter os discípulos, né? De manter discípulos à sua volta. Ele pode trabalhar mais solitariamente, sem envolver toda uma questão templária, né? De templos, de filhos, de seguidores e tudo mais. Então que fique bem claro isso, mas ambos têm a sua particularidade e a divisão entre o seu trabalho mediúnico e o seu eu pessoal na vida pessoal. O que confunde muito as pessoas? E o que confunde muito o médium que começa a estar isso? A pessoa que se sente especial por estar difundindo essa paranormalidade, essa mediunidade. Aí começa o erro, aí começa as mentiras. Aí começa tudo a degringolar e se desconectar. Quando o médium se torna um ser, uma divindade, e se esquece que é carne, como os outros que estão o procurando, que tem seus deveres a cumprir, que tem as suas fragilidades e que tem passa dificuldades também. Mas a culpa é do médium? É. Mas é só dele? Não. A culpa é de quem procura. Porque se você procura uma pessoa com mediunidade, uma pessoa que se doa para esse tipo de trabalho e esse tipo de prática, você pode ser muito grato a essa pessoa. Você pode ajudar este projeto. Você pode auxiliar, querer participar, querer ajudar a construir, a manter toda uma organização. Por quê? Porque nós somos pessoas físicas, nós somos pessoas que precisam do fio metal, precisamos do chão, precisamos da água. E para tudo nessa vida nós temos custos. E temos deveres a cumprir. Então que você ajude, não há problema nenhum. O que você não pode é transferir a este ser uma divindade a mais do que o caráter que ele tem. Porque o que acontece? O dom vem para todos. E o médium, por ele poder abrir a porta do céu e a porta dos umbrais abaixo, então o que acontece? Você pode muito bem estar propício
a dualidade do bem e do mal. Porque o ser humano encarnado, ele tem a pendência de ser anjo ou demônio, figurativamente falando. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa que vai, né, o paciente, o consulente, a pessoa que vai procurar, o devoto que vai procurar, vê naquele médium a figura divina de Deus, a figura do Pai, a figura da proteção, e que só o impor de mãos dele vai trazer a cura, só o trabalho que ele faz vai trazer a cura. Então isso mexe com o ser humano, com o ego pessoal do ser humano de uma maneira muito forte. Então você pode destruir mediunicamente uma pessoa através desses mimos todos que você faz a este ser que ele tem dons como você. Então isso pode deturpar muito e mexer com o caráter da pessoa se ela for suscetível a pendências na área espiritual. Então, como tem chovido mediunicamente de situações e de novos curandeiros a todo minuto, e de novas práticas de cura e de lideranças religiosas, de nomes diferentes, de padrões, mas que tudo acaba funilando e sendo muito parecido. Então nós vivemos a era de falsos profetas, onde existe a profetização da fragilidade das pessoas. Você acaba utilizando da fragilidade do momento que a pessoa está passando por uma dificuldade para obter coisas em troca. Se você não tiver uma índole boa, um caráter bom, uma boa proposta divina, ou se simplesmente você tem uma inteligência espetacular e utiliza ela para o mal. Porque aquela pessoa está se entregando de corpo e alma ali para você. Esses dons, aí vocês dizem, mas não é uma coisa vinda de Deus? Tudo nosso é vindo do Criador. Todos os dons são para o Criador. Só que a pessoa que ela mexe com isso, ela esquece de explicar qual é a essência que te dá. Da onde eu arrumo o poder para curar, para operar, para tirar as dores, para mim fazer o serviço da cura, o trabalho de cura. Da onde vem este poder? É isso que a maioria dos médiuns e líderes religiosos escondem. A inteligência é algo a ser desenvolvido para todos nós. Você, ao procurar qualquer prática para cura, você tem que também crer intelectualmente na sua inteligência. Quando você procura uma igreja, quando você procura um sacerdote, quando você procura um médico formado na terra que estudou para tratar o seu corpo físico, quando você procura um médium que estudou para tratar o seu corpo espiritual, os seus males espirituais, quando você procura um curandeiro, um bezedeiro, um xamânico, quando você procura alguém que tem uma sabedoria e uma prática na espiritualidade diferente de você, seja ela na espiritualidade ou no campo material, você tem que usar o seu intelecto. Você não pode entrar nesses lugares e desaprender tudo como ser humano que você aprendeu durante toda a sua vida. O conceito de certo e errado, você saber discernir o que é a verdade, o que é a mentira, você se dar ao poder da dúvida, tá? E você principalmente medir, consequentemente, o que este profissional que você procurou está falando. E sempre questionar
entender e não faça nada que você não entenda o que está acontecendo. Porque nós, médiuns, e pessoas que trabalhamos com as energias, assim como os médicos que trabalham com a medicina terrena, te deve uma explicação. O médico físico, quando ele te prescreve um remédio, ou uma cirurgia, ou uma internação, você tem um diagnóstico te dizendo o porquê é feito aquele tratamento. E para que serve e por que serve. E você tem o direito de aceitar aquele tratamento ou não. Isso, no campo espiritual, religioso, é igual. Você não pode procurar uma pessoa religiosa ou uma pessoa que vá mexer com você de uma maneira diferente do que você conhece, sem que ela te explique qual o seu diagnóstico e o prognóstico, aquilo que você vai fazer para melhorar. E você tem que entender isso e saber se aquilo, se está junto com as suas conjecturas, se está junto com você, se você realmente tem e se você realmente precisa daquilo, ou acredita, ou sente bem com aquilo. Isso é muito importante, porque aí você vai cortar vários tipos de charlatões em todas as áreas. Porque existem médicos charlatões, existem médiums charlatões, existem líderes religiosos charlatões. Todos são seres humanos, inclusive você. E existe paciente charlatão, entendeu? Que quer procurar uma cura, mas a cura que ele procura, às vezes, tem uma segunda intenção. Às vezes ele quer se encanta pela pessoa que está fazendo aquilo e quer se sentir proprietário daquela pessoa, então quer se aproximar de uma outra maneira, né? Até seduzindo e tudo mais, e achar que pode se sentir importante porque está ali, porque é querido daquela pessoa, ou porque, tirar uma fatiazinha do bolo. Assim com os médicos, com os professores, com todo mundo que parece estar num patamar hierárquico de liderança. Existem as pessoas que ficam encantadas com aquela posição que aquela pessoa está, e ela quer se aproximar de alguma maneira afetiva, física, ou, sabe, ela tem que estar no hall ali, de alguma maneira, para dizer-se importante para os outros. Por exemplo, olha, ele tem o dom, mas ele só ouve a mim, ou eu é que resolvo tudo por ele, para tudo e para todos. E aí fica aquele fanático, né, por uma situação. A mesma coisa acontece com as divindades não encarnadas, que a gente vê como santo de igreja, o santo católico, o poder. A própria Bíblia, ela se mostra como um ser, né? Não só como um livro, mas como uma força em que a pessoa se agarra e idolatra aquilo. Então ela começa a cometer o pecado do fanatismo, de ficar totalmente ligada à forma errada de ser, porque você se torna obsessivo por aquilo, você fica obcecado por aquilo. A sua doença, na verdade, ela é muito mais mental, ela é muito mais emocional que tudo. Então, está completamente equivocada no quesito espiritualidade. Você está totalmente
confundindo a situação. A cura espiritual é verdadeira. As cirurgias espirituais são verdadeiras. Mas também tem falsas, tem mentirosas, psicossomáticas. Existem ambas. Você tem que saber o que é bom e o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que envolve uma prática religiosa ou não, para não cair na mão de pessoas extremamente inteligentes que se usam disso por benefício próprio. Não só para te tirar o dinheiro, na grande maioria das vezes é na capitalização financeira. Mas em outras nós estamos vendo que é abusando das pessoas de uma forma física, doentia. Então o que acontece? Tudo aquilo que é divino se torna tenebroso, mas você tem que ter esse pulso de saber até onde ir e do que fazer. Primeiro de tudo, qual o segredo das cirurgias espirituais? Da onde vem essa força que cura? Da onde vem isso? Do dom do médium? Do dom paranormal que ele tem? Não. O médium, o paranormal, ele tem um dom de interpretar, de invocar, de absolver, de traduzir, de aplicar. Mas o poder vem com o paciente. É verdade. A energia utilizada pelo médium ou pelo santo que está no altar, que você está ajoelhando e fazendo uma promessa, vem de você. Você, como ser humano encarnado, você produz energia vital, ectoplasma, força, você produz energia divina através do corpo etérico, você produz o ectoplasma através do corpo físico, do movimento sanguíneo do corpo, que é a energia vital da Terra, que serve como alimento. Assim como você pode se adoecer, produzindo energia vital contrária através do sofrimento, e abastecer os seres vagantes que sugam essa energia, você pode repelir isso tudo, transformando numa autoimunidade energética. E o médium paranormal, ele simplesmente sabe como canalizar essa sua energia e voltar para você mesmo. Então o que acontece? Ao mesmo tempo ele te suga energia e te faz. É como se ele fizesse uma hemodiálise energética e com a sua própria energia. Nós só somos uma ferramenta que faz isso, induzido por entidades e por um plano astral maior e mais poderoso. Então o poder que esses médiums têm e que os santos têm e que os próprios dirigentes espirituais têm, vem de você, vem da sua devoção, vem da sua fé, vem da sua projeção espiritual que você promove com o seu espírito e com o seu corpo. Então você é o alimento da energia da sua própria cura. Mesmo sem saber, as cirurgias, por que é que ela tem uma veracidade dentro de você e te convence a obter
todos os elementos de cura no momento de uma cirurgia espiritual. Porque ele invoca dentro de você a sua energia psíquica e com a sua própria força mental, ele faz cirurgicamente todo o processo no teu perispírito e você sente todo esse processo no corpo físico. Porque o perispírito e o mental é uma ligação única. E essas cirurgias, ela tem o efeito, os sintomas totalmente, mesmo que não exija corte. Ou plasma, geralmente usa-se o algodão para plasmar uma cirurgia, ou não, ou simplesmente só os dedos ou algumas ferramentas. Outras cirurgias de médiums do passado e tudo mais utilizavam tesouras, cortavam mesmo e as pessoas não sentiam a dor. Por que a pessoa não sente a dor? A força do médium não é a sua. Ele conseguiu se conectar a você, plugar em você e fazer a autocura. Aprenda uma coisa, todo paranormal precisa de energia de fora para produzir fenômenos. Então nós precisamos de energia, a energia da água, da terra, do ser humano para produzir qualquer tipo de fenômeno. Seja ele no campo espiritual, astral ou físico. Então você é parte fundamental. Então você tem uma força além do comum, muito mais do que você acredita. Quando você diz, eu fui em fulano de tal e ele me curou. Ele te curou através da sua força, através da sua energia. Ele te curou. Não, ele te induziu a você se curar. Só que a grande maioria apaga isso e leva todos os louros da vitória como sendo o melhor. O médico na Terra, ele faz a cirurgia, ele retira os males, ele costura, ele faz, ele mexe em tudo. Mas a recuperação, os anticorpos, a coagulação, a circulação, a cicatrização é sua. É o seu corpo que faz. Ele só manipula o teu corpo físico e o restante é você que faz. Porque uma cirurgia muito bem feita, muitíssimo bem feita, ela tem a chance de dar errado do mesmo jeito. Para uns a eficácia é total, para outros fez a mesma cirurgia, até mesmo muito mais corretinho, e a pessoa vem a falecer e não consegue superar. Por quê? Porque tudo depende de você. Então você tem que começar a se empoderar, saber dizer sim e dizer não, procurar o próximo para que ele invoque em nós essa energia é muito importante, claro. Nós não funcionamos sozinhos. Infelizmente, nós não nos conectamos com o nosso espiritual sozinho. Nós sempre precisamos, como nós não usamos 100% do mental, você sempre precisa dar o auxílio de outro para estar movimentando essa egrégore, formando elos, formando correntes, formando todo esse círculo, essa mandala energética de forças e de pessoas. Claro que quanto mais membros tiver junto, mais invocação energética, mais ectoplasma, mais produção de força vital nós vamos ter durante qualquer celebração e qualquer tipo de trabalho de cura. E por que quando as pessoas me procuram aqui no projeto Doutores da Fé, e essa pirâmide que vocês estão vendo aqui atrás, foi construída, pedido pelos doutores do espaço, os doutores do astral, que são de outra dimensão, que trabalham no plano extra e intraterreno, me passou. Eles se conectam através de mim
numa sintonia telepática e eu faço a condução nas pessoas para tratamentos, cirurgias de autocura, que você mesmo aprende a se curar. Mas nós sempre trabalhamos aqui com a verdade em que a cura está em você. As receitas são chás, são elementos da natureza que vão estimular o seu corpo a produzir as enzimas e produzir a autodefesa, produzir os hormônios do bem que vão reproduzir coisas que vão fazer. Acontece dentro da pirâmide, lá são 2 macas de vidro, onde há uma camada de pedras e cristais de todos os tipos, há um reflexo embaixo, há cores e luzes diferentes, há o formato da pirâmide energético colocado nos pontos cardeais corretos, é uma geração de energia, é uma câmara de autorregeneração. É uma câmara autorregenerativa, onde você ativa todos os pontos energéticos do seu corpo físico, perispírito e espírito, tá? Nesse formato em espiral, onde você vai trabalhando todas as energias através da cura. Com os cristais, os bastões lasers que foram desenvolvidos através do dom telepático que eu tenho e que eles me passaram, eu construí as ferramentas como eles me passaram. Eles fazem próteses espirituais no corpo físico através da sua energia vital. E há um procedimento que você tem que voltar determinadas vezes, em datas e tudo mais, para refazer energeticamente o que está acontecendo. O tratamento espiritual energético, ele demora um pouco mais do que o tratamento físico, porque ele trabalha com a parte energética e depende muito de você. O que acontece quando você vai fazer um tratamento físico no médico? Com as cirurgias, com as operações. E a operação nada mais é que uma amputação de partes do corpo, seja ela por danos, por danificação, por necrose, por tumores, tumoral, ou seja ela por aquele órgão está com uma deficiência, então ele retira. Na cirurgia espiritual, nós trabalhamos a energia daquele órgão danificado sem a amputação. Trabalhamos a autocura, fazemos a autorregeneração dos órgãos sem a retirada. Mas isso nós, quando eu digo nós, é nós todos, inclusive o paciente, principalmente o paciente, principalmente a pessoa que procura. E ela pode sair daqui muito grata a mim, mas nunca me pondo acima ou no mesmo plano que Deus, ou de uma divindade. Eu sou um prestador de serviço que veio com um dom um pouquinho mais desenvolvido talvez do que outros. Sem endeusar. Acabou o meu trabalho aqui na pirâmide, acabou o meu atendimento aqui, eu vou pro pagode, eu vou dançar, eu não vou beber e não vou fumar, porque eu não bebo e não fumo por opção minha. Mas se eu bebesse e fumasse, eu ia beber. Nas minhas redes sociais, eu coloco páginas falando sobre especificamente áreas da minha vida. E tem a minha página pessoal, onde eu coloco tudo que eu faço, e lá eu brinco, lá eu faço umas dublagens engraçadas, eu conto piada, queira ou não, às vezes sai um palavrão. Mas por que eu não posso ser assim? Você sabe que tem pessoas, às vezes, quando eu coloco uma coisa mais engraçada ou mais... as pessoas ficam assim. Chegam a escrever para mim e falam assim, eu acho que com a postura que você tem, você deveria... Não. Porque eu não sou Deus.
Eu sou ser humano. Eu como, bebo, vou ao banheiro, como todo mundo. Sinto dores, tomo remédio, tenho depressão, tenho desejos, erro pra chuchu. Sou simpático, às vezes sou antipático, às vezes sou grosseiro, às vezes sou maravilhoso, às vezes sou péssimo. Como todos nós somos. Só que com um trabalho para fazer. Pode ser um trabalho muito bonito, mas isso não me põe num patamar divino. Nós estamos na Terra para escrever o nosso livro da nossa vida. Entendeu? E eu quero escrever bem o meu. Mas para escrever o meu livro da vida, eu não quero deixar de ser humano. Eu não quero deixar de aproveitar. Eu não quero deixar de ter os meus prazeres físicos normais, como qualquer ser humano tem. E assim acontece com os sacerdotes. Então as pessoas têm um estigma muito grande de ver um sacerdote e achar que ele tem que ter aquela auréola e as asinhas de anjo batendo a todo minuto. Olha, eu tenho tatuagem, eu faço tatuagem. Normal, eu tenho cabelo comprido, tal, eu gosto de barba, eu modifico, eu sou vaidoso. Sabe, eu não preciso ficar de chinelinho e pé no chão, ou então com o carro caindo aos pedaços, ou então não lutar para ter financeiramente algo melhor, ou morar numa casa boa, ou desfrutar. Quer dizer que para você ser uma pessoa divina, que trabalha com sagrado, que trabalha com práticas abençoadas e tudo mais, você não pode usufruir da vida. Você tem que se enclausurar para que acredite que ali que funciona assim. Não, isso é injusto. Não sou celibatário, não, nada disso. Eu sou um ser humano como você e que pratica a energia espiritual. E isso tem que ser desmistificado e sem essa coisa muito intangível entre as pessoas. Sem poder tocar, sem poder, sabe? Você colocar num patamar. Uma vez, aí sabe o que aconteceu? Outro dia eu estava no supermercado e a pessoa me encontrou e falou assim: você faz mercado? Eu falei assim: nossa, eu vou contar um segredo para vocês. Eu também faço cocô. Aí a moça... Não tem diferença nenhuma, gente. Que isso? Você tem o dom, você tem energia, como eu. É que muitos se prevalecem disso. É diferente da gente fazer uma obra muito grande, que nem aqui nós acolhemos animais. Eu tenho um santuário a Santa Sara Kali, que é a minha santa de devoção, pela minha descendência. A mesma coisa, eu brigo pela cultura, pela prática cigana, por ser descendente, e aí as pessoas querem me pôr numa posição onde eu não posso um monte de coisa, eu não posso brincar, não posso, sabe? Ou eu tenho que estar 24 horas vestido folcloricamente com uma cultura, como as pessoas imaginam que eu tenho que ser. Vou viver um personagem? Nós não somos um personagem. Em alguns momentos, nós podemos ser um personagem porque é agradável. Mas você não é um personagem. É igual as pessoas, aí elas começam assim, trabalham mediunicamente e elas começam a tomar o lugar e agir como a entidade que elas recebem. Isso acontece muito na Umbanda. As pessoas recebem uma pombagira, então ela só vai comprar roupas, principalmente as mulheres, que a pombagira gosta. Você não é a pombagira. A pombagira é uma entidade que vem em você. Ela dá passagem, ela tem um trabalho espiritual, focado em alguma coisa, muito boa, de doutrina, de preferência. Né? Você tem que entender o que é trabalhar com os guardiões e acabou. Ela desincorporou, você é você, ela é ela.
Ah, eu recebo uma cigana. Aí a pessoa quer viver como cigano porque ela incorpora um cigano ou uma cigana. Eu lamento te informar, você vai ficar arrasado agora com o que eu vou te falar. Você que recebe uma entidade, eu lamento te informar, mas você não é cigano, você não é o que a sua entidade é. Você é apenas médium. Quando ela desincorpora do seu corpo, você continua a mesma pessoa. Acabei com os sonhos de tanta gente agora. Tem pessoas que assimilam o próprio nome ao nome da entidade. Isso é gravíssimo. Porque a pessoa quando vai, o consulente, ou o devoto, ou o filho de santo, que vem te procurar, ou qualquer coisa assim, ele vem te procurar, o pai de santo dá os conselhos com a sabedoria de pai de santo dentro da religião. E a entidade dá os conselhos do astral. Se você se torna a entidade e a entidade se torna você, afinal de contas, o que acontece? Por exemplo, eu trabalho na Umbanda, fora o tratamento espiritual, porque eu divido muito as coisas. Então as pessoas ficam às vezes confusas, quando na verdade é muito real. É saber pôr cada um em seu lugar, cada um no seu quadrado. As curas espirituais, a Capela de Santa Sara, que é separado, que são todos outros vibratoriamente diferentes, são coisas diferentes vibratoriamente. E o terreiro de Umbanda. Houve um tempo que eu dava muita consulta e as giras, o meu mentor, né, o meu guardião, é o seu Tranca-Rua das Almas. E o seu Tranca-Rua, ele é muito divertido, ele é muito sábio, ele é muito acolhedor, ele brinca, ele trata dos filhos com um carinho muito grande. Você sabe que tinham pessoas que ficaram apaixonadas pelo Tranca-Rua e chegaram a mandar mensagem do WhatsApp de amor pro Tranca-Rua? Aí eu dei uma bronca, porque eu falei, pô, por que eu não vivo a vida do espírito? Sabe? Você tem que dar uma balançada e dizer, opa, não é assim, ei, oi, eu, sabe? É a mesma coisa com os doutores aqui. Os doutores se conectam comigo. Eu não sou médico. Então as pessoas ficam procurando e ligando para mim e pedindo que eu as cure ou que eu dê uma receita sem estar no meio do trabalho. O que eu posso pedir e falar assim, ó, me dá seu nome, eu vou, peço para você, envio energia positiva e a energia do trabalho espiritual que vá até a pessoa. Mas fora isso eu não posso. Você não pode me colocar, porque eu não tenho um diploma de medicina. Eu não sou médico, entendeu? Eles trabalham no plano mediúnico através da medicina tridimensional. E eles não são médicos da Terra, eles são médicos do espaço. É outra tecnologia. Entendeu? E eles nunca tiram o tratamento da Terra. Você jamais pode abolir o tratamento medicamentoso feito pelo médico da Terra, prescrito por ele, que é de confiança, que estudou anos o corpo humano para saber sintomas, estuda para vacinas e tudo mais, para você de uma hora para outra cortar porque alguém te falou, ou você foi no terreiro, ou você foi num curandeiro, ou você foi num fulano, e cortar. A prática espiritual mediúnica, ela é integrativa, como os terapeutas de cura. O terapeuta, ele se coloca também numa medida integrativa. O SUS aceita os terapeutas agora como parte do tratamento, na terapia da cura. Então você não pode confundir o que é um e o que é outro. Os dois têm que andar casadamente, sabe? Quem vai dizer depois se a energia espiritual fez uma cirurgia em que o seu quadro de doença regrediu, é o seu médico, é os exames. E aí ele vai dizer, não vai precisar mais fazer uma cirurgia. Mas não a parte mediúnica, a parte da Terra tem que dar esse parecer. Entendeu? Então, isso é muito importante que você saiba ter esse discernimento. A mesma coisa, quando é dado um prescrito
algo para você fazer pelos médicos espirituais, na parte de chás e tudo mais, ou nas dietas e tudo mais, você tem que fazer. Porque se não fizer, não vai adiantar nada. Você vai chegar na próxima consulta, começa tudo de novo. Por quê? Porque nós precisamos da sua contribuição para você se curar. Então, cair na lábia de charlatão, a culpa é tua. Como é que eu vou procurar um curador divino, mesmo estando fragilizado, arrasado, com medo, com o que for, seja quem for, ou seja um curandeiro, ou seja um médium de operação espiritual, ou uma pessoa... Primeira coisa, não endeusar ninguém. Começa com isso. Não veja o outro ser humano como um Deus, tá? Ponto. Veja ele como uma pessoa de um bom caráter, uma pessoa que está fazendo um bom trabalho, uma pessoa confiável e uma pessoa que tem uma índole legal. Ponto. E saiba avaliar isso. Você não vai chegar lá, a pessoa vai pegar e vai fazer o que está acontecendo aí com o caso de Abadiânia, em que as pessoas agora todas resolveram falar. E por que isso acontecia há tantos anos e ninguém falava? Era o medo, mas até que ponto? Mas como é que eu consigo entender que eu vou procurar a cura e alguém vem com um cunho sexual falando que aquilo é a cura? E eu não percebo que não é. Eu vou ficar com medo. Para mim é muito difícil. Eu não estou livrando a cara do médium, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, se realmente tudo que acontece podia ter sido um único caso, ele para mim já estaria banido dessa prática há muito tempo. Eu não minimizo de jeito nenhum, porque ali é um homem cometendo um crime. Você entendeu? E são vítimas que estão deixando alguém cometer um crime. Porque você tem que, imediatamente, isso não faz parte. Você entendeu? Parece que nós estamos lidando com uma cegueira coletiva nesses lugares. Mas isso não aconteceu só em Abadiânia. Isso acontece na Igreja Católica, com o escândalo que teve da pedofilia. Isso acontece nas igrejas evangélicas com os pastores. Isso acontece nos terreiros de Umbanda, nos terreiros de Candomblé. Eu já ouvi falar casos de que as pessoas iam se consultar com um tal pai de santo, que ele estava vestido, ele só atendia mulher na salinha dele, e ele estava vestido de capa e sunga, com o Exu dele lá, e ele fazia lá os trabalhos para as mulheres lá de capa e sunga. Agora, quem é que vai se atender com um cara de capa e sunga tá querendo o quê? Tá querendo coisa séria? É a mesma coisa aqui. Tem pessoas que vêm para passar com o doutor e elas querem tomar um passe ou elas querem... Não é assim que a banda toca. Nós estamos fazendo todo um processo de medicina. Aí é dado uma palestra antes, você entende o que fala. A mesma coisa no terreiro. Eu toco muito pouco. Por quê? Principalmente as giras de Exu e giras de esquerda e tudo mais. Porque as pessoas já vêm com aquele intuito de amarração, de poder e de fazer e de acontecer e tal, e não vai. Por exemplo, nós estamos cerrados na quarentena, fechado, lockdown. Por quê? Porque pelo meu entendimento mediúnico da medicina tridimensional, da conexão que eu tenho com o astral, eu sei que a pandemia do coronavírus 19 é gravíssima e que o vírus e a disseminação é gravíssimo.
e que espiritualmente nós temos que fazer a nossa parte física de nos mantermos saudáveis e distantes para o mínimo de contágio, para quando se houver um contágio você está extremamente bem de saúde, 100% com a sua imunidade, para conseguir combatê-lo. Então nós temos que fazer isso. Não é um momento, se você é religioso, se você é uma pessoa que trabalha com as energias, se você abrir ou fizer qualquer tipo de reunião em nome da religião ou da mediunidade, nesse momento, flexibilizando, você é um genocida. Porque nós não estamos nem no pico final, nem em queda para flexibilizar. Porque qual é o tipo de coisa que você vai propor para as pessoas nesse momento? É viral. Viral não é do espírito, é do corpo. Se trata de um vírus. Ele se transmite de ser humano, de carne, de pessoa para pessoa. É vias aéreas. Não é energético. Você entendeu? É sério isso. Então, se você sabe, trabalha mediunicamente, ou se você frequenta alguma casa e nesse momento essa casa ou dirigente decretar qualquer tipo de flexibilização para fazer qualquer tipo de trabalho espiritual durante a pandemia, não vá e saia fora dessa casa. Sabe por quê? Porque está se pondo acima da ciência e de Deus. Está pondo a sua vida em risco. Mediunidade, espíritos, sejam eles do plano energético, do plano dimensional, do plano astral, eles não podem colocar a vida dos médiuns em risco. Todo tipo de entidade ou energia que coloca a vida do médium em risco é do mal, é negativa. Todo tipo de entidade ou de força que expõe fisicamente o médium, pondo a vida em risco ou a integridade física, sexual da pessoa, é do mal, ou é invenção, ou é uma marmotagem, ou é uma mistificação, ou é uma mentira. Ou é só para aglomerar a gente e ganhar dinheiro. Seja em qualquer religião. Olha, veja o que o Papa Francisco fez. Sozinho subiu. Eu não sou católico não, mas olha o exemplo que ele deu, foi lindo. Não façam nenhum tipo de ritual em comum agora. Não é para fazer festinha de aniversário, não é para fazer aglomeração, churrasquinho em casa, não é para fazer seita religiosa agora. Reunir em oração, cada um no seu. As energias se encontram, os corpos etéricos se desdobram e se encontram e podem fazer um culto da energia espiritual lá no astral, todos envolvidos pelo seu cordão de prata, sem precisar estar com o corpo físico, porque nesse momento o corpo físico é que é a disseminação de uma doença. É uma doença viral, é uma doença física. Então nós temos que ter paciência, respeito, entendeu? E entender e fazer o necessário só. Porque o maior problema é você ficar cobrando dos outros o que você tem que fazer. Isso funciona na espiritualidade. Você tem que ser dono dos seus problemas.
Ah, eu deveria fazer isso, ou fulano deveria fazer aquilo, deveria. Poxa, que papo chato, que pessoa de baixa vibração. Você não deveria nada, deveria é passado. Se você acha que cometeu algum erro, você deve. Então, faça. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? É isso. Deveria, já passou. Já foi o erro. O país nosso realmente deveria ter um governante sério. Nós não teríamos atingido uma máxima de 60 mil mortes. Muito mais de 60 mil mortes. Se tivesse dado o exemplo. Mas já foi. Não existe mais. Nós não vamos voltar atrás. Então, o que nós devemos fazer? Não ouvir lá de cima. Se a gente não tem uma pessoa séria para nos guiar, você faz sua parte. Já é muito. Você não se infectando, você se cuidando, você não flexibilizando, fazendo as coisas corretamente, educação, tirar a máscara do queixo, botar a máscara no rosto, sair quando tem que sair, se for obrigado a sair, trabalhar se tem que trabalhar. Simples, faça o seu. Não se põe acima de todo mundo, não. Principalmente vocês, líderes espirituais e tudo mais, de vamos fazer uma gira, vamos fazer vamos fazer um culto, vamos fazer uma missa. Você vai estar proliferando e indo contra o que está acontecendo agora. Então você não é um bom religioso. Você não é uma pessoa que quer curar. Você é uma pessoa que quer aparecer. Você é uma pessoa que está desafiando o que está acontecendo. Primeiramente, nós temos que ser cientes que vivemos na Terra, pisamos na Terra, precisamos da água, precisamos do sol, precisamos de tudo, do ar que nós respiramos, mas com qualidade. Então a verdade e a mentira sobre as cirurgias e a espiritualidade está aí. A verdade sobre ela é que ela existe. A verdade sobre ela é que não é só o médium que faz. É você que participa. É a sua energia que ele utiliza para te operar. E a mentira sobre ela é a soberba, é negligenciar tudo, é desrespeitar o ser humano como pessoa, é desrespeitar o sagrado querendo se igualar ao sagrado ou ser mais do que o sagrado, é em vez de ser médium querer tomar o lugar de Deus e saber que nós temos que fazer isso na humildade e saber que nós precisamos da parceria de todos energeticamente para que isso aconteça de uma maneira limpa. E saber que terminou o trabalho espiritual, você tem a sua vida normal paralela, ao qual você não mistura com a sua vida espiritual. Assim como profissionalmente você não mistura a sua vida pessoal, a mesma coisa é na espiritualidade. Abra sua consciência, acredite desacreditando, não vá em coisas que neguem os seus instintos, porque nosso corpo tem um mecanismo de defesa e principalmente saiba que você é a peça-chave em tudo. Ninguém te prejudica se você não permitir. Não há briga se você disser não. Precisam de 2 ou mais para começar uma briga. Pare de procurar a culpa nos outros. Pare
de ficar só apontando para os outros o que a pessoa deveria fazer e ouvindo que ela tem que se desculpar. Aí você desculpa a pessoa, ela faz de novo, Não. Comece do que deveria. Deveria já acabou. Então, fazer. Então, a gente conversa depois que você fizer. Eu quero pedir desculpa. Não quero desculpa. Faça. Faça, depois a gente conversa. Porque a desculpa simplesmente vai fazer ela fazer de novo. Tá? E você para do deveria, porque deveria é passado. Pensa no futuro, ok? Eu sou Gil Menich e estou aqui para falar com vocês sempre sinceramente nas nossas intervenções, nos nossos vídeos. E se você gostou, compartilhe com as pessoas. Se você acha que o que eu falei hoje tem coerência, se você acha que o que eu falei hoje serve como exemplo, compartilhe. Se inscreva no canal Gil Menich Conde Basile. Me siga nas redes sociais, no Instagram, Gil Menich Conde Basile. E vamos fazer essa corrente crescer, essa corrente do bem. Vamos estar cada vez mais juntos no respeito, no amor e decifrando os mistérios da vida e da espiritualidade. Estaremos em contato em breve. Um grande beijo no coração de vocês. Espero ter sido útil e até um próximo encontro, se Deus quiser. Namastê.